Bom dia, mais uma vez. Eu estou aqui com vocês para meditarmos nas Sagradas Escrituras, darmos continuidade aos nossos estudos de domingo de manhã. Nós temos visto algumas marcas essenciais que devem ser observadas em todas as igrejas, porque são características saudáveis que devem ser encontradas em todas elas. E hoje nós veremos a necessidade do presbiterato, do ofício do presbítero, a na liderança, na regência das igrejas. Antes de mais nada, vamos orar. Pai Santo, rogamos a Ti que esteja iluminando as nossas mentes, nos dirigindo em todo o nosso viver, nos capacitando a cada vez mais amar a Tua Palavra e vivê-la, de forma a honrar, ó Pai, Teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que nós temos hoje como texto base para verificarmos essa necessidade dessa característica sadia na igreja é o texto que se encontra em 1 Timóteo 3, o versículo 1 a 7. E diz assim: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. A saúde da igreja depende grandemente da qualidade, da fidelidade, do ensino de seus ministros ordenados. Duas afirmações a princípio que devem ser feitas é que Deus deseja que sua igreja tenha pastores. E ele estabeleceu essa forma de governo. Nós podemos ver essa sendo citado, mencionado em Atos 14, 23, Efésios 4, 11, Atos 20, 28, Tito 1, 5, que é estabelecida então essa forma de governo por meio de presbíteros. Ele estabeleceu ali bispos, presbíteros para essa exigência. Bispos e presbíteros são termos equivalentes e, na verdade, complementares no Antigo Testamento. A palavra presbítero é de origem judaica e enfatiza a maturidade. Então, o ancião ali, a maturidade, a capacidade. Enquanto a palavra bispo é de origem grega e aponta mais para o papel da supervisão ali da igreja. Mas as duas coisas estão relacionadas, as duas palavras. Em primeiro lugar, tem que ser visto, como é mencionado no verso 1, o desejo pelo episcopado é legítimo. E está de acordo com a fidelidade da palavra de Deus. A prescrição bíblica ela é revelada, então, nas Sagradas Escrituras, que faz parte da vontade de Deus que à frente da igreja estejam os presbíteros, esses líderes que foram pelo Senhor capacitados para que esteja à frente do governo do seu povo. É uma excelente obra. O desejo pelo cargo não é crime, mas um direito legítimo. No entanto, Paulo não está se referindo a uma ambição pessoal de prestígio, de poder, mas é uma tarefa nobre, pois envolve cuidado com o povo de Deus. O ministério pastoral implica em 3 pontos: o chamado por Deus, a aspiração, o amor ali, a convicção de coração por esse ofício, e o exame criterioso e aprovação pública, então ao reconhecimento também da igreja e, posteriormente, a ordenação através do presbitério. Há algumas exigências que devem ser observadas para que perceba se realmente aquela pessoa foi capacitada com esse ofício
para que seja exercido na igreja local. É necessário, então é necessário, aparece esse termo duas vezes, no versículo 2 e no versículo 7, e é necessário então que o presbítero evidencie uma vida digna. E isso não é uma opção, mas é uma exigência. As circunstâncias da vida da igreja exigem, não o cargo em si, mas exigem então essa característica. A igreja não precisa da pessoa com o nome de presbítero, mas é necessário então que a pessoa, como capacitada por Deus, é necessário ela na igreja. Não é algo nominal, não é só para compor ali alguma coisa que precisava de ter nominalmente, mas é essencial para que se exerça a função, ali a capacidade de cuidar, de zelar, de guiar, de orientar ali a igreja. As exigências bíblicas são todas morais, exceto uma: ser apto para ensinar. Então, ele deve ter uma conduta irrepreensível e é alguém que está além da reprovação, não só dos olhos humanos, mas e não significa que essa pessoa é imune a erros, não é que o presbítero seja isento de erros, de defeitos, mas que não sejam uns defeitos ou caráter nítidos que manchem, que seja uma vida maculada, mas deva ser verificado então uma pessoa íntegra, uma pessoa que não tem do que se envergonhar, tem uma reputação que possa ser publicamente verificada, como uma vida que não se perceba nenhum demérito quanto à pessoa. Também é necessário que ele demonstre fidelidade no casamento. Esposo de uma só mulher. O texto é enfático, em uma só. Assim como é o padrão estabelecido pelo nosso Senhor. O Senhor não criou Adão e duas Evas. O Senhor criou um Adão e uma Eva. Um para o outro, e ali era uma só carne. Mas algumas observações são necessárias. Paulo não está excluindo os celibatários, aqueles que nunca se casaram, mas deixa claro que o casamento não só está aberto a esse, como é alguma coisa recomendável aos presbíteros. Paulo exclui os polígamos, então aqueles que têm mais de uma esposa não podem, de forma alguma, exercer o presbiterato. A gente pergunta, mas como assim hoje em dia no Brasil nem a gente vê isso dentro de igreja? Não, mas naquela época nós temos que pensar na cultura da época. Muitas pessoas do paganismo estavam se convertendo, e no paganismo eles tinham ali duas esposas, contraíram núpcias com mais de uma esposa, foram para a igreja e ali tinham as duas esposas. Paulo não fala para abandonar, mandar embora, mas no caso eles já estavam desqualificados, uma vez que tinham aquele procedimento de estar vivendo com mais de uma esposa. Paulo exclui os divorciados, que se casaram novamente também. É razoável e correto esperar que um nível mais elevado seja então exigido dos presbíteros, dos pastores, que são chamados para ensinar através do exemplo. Então, pelas suas palavras, pelas suas ações, eles deveriam também demonstrar ali uma qualidade de vida superior, algo fiel ao que é exigido pelas Escrituras Sagradas, uma vez que Deus realmente não se agrada de forma alguma do divórcio. Paulo não exclui os que, tendo se enviuvado, casaram-se novamente. Nós vemos isso no Novo Testamento. Os viúvos de ambos os sexos são permitidos casarem-se novamente com crentes. Romanos 7, versículo 1, 1 Coríntios 7, 39 também nos fala isso. E Paulo exclui os infiéis no casamento. Os adúlteros, então, não serviam também para serem presbíteros. O pastorado deve ser exercido por aqueles que forem fiéis e devotados unicamente à sua mulher. Devem ser pessoas que demonstrem domínio próprio. E domínio próprio, entre as palavras
temperante, sóbrio, modesto. O temperante, nós podemos pensar no aço. O aço, quando ele está sendo realizado ali a forja para fazer uma faca, por exemplo, é visto a sua têmpera, o ponto certo, equilibrado de se fazer aquela faca, onde a têmpera ali, então, no momento que tem aquela quantidade certa de calor que deu aquela certa aquele ponto correto, ele é colocado ali na água, então no óleo, e então se forja aquele instrumento de forma firme, então se torna uma faca, um instrumento de qualidade. Então essa noção de têmpera, de equilíbrio, de moderado, de algo que é vigilante quanto a si mesmo, com a mente limpa, alguém sóbrio, que freia os próprios desejos e impulsos, alguém que é autocontrolado, que é moderado e modesto. Uma pessoa que é bem organizada, uma pessoa que demonstra conveniência. Hospitaleiro, literalmente amor pelos estranhos ou pelos estrangeiros. Então é aquela pessoa que tem sua casa acessível aos viajantes cristãos, aos missionários, aos evangelistas, aos crentes que necessitam ali do amparo, aos membros da igreja em necessidade. O pastor, então, é alguém hospitaleiro, apto para ensinar, uma exigência, então, funcional, tem a capacidade de ensinar. Não quer dizer que deva ser um pregador de púlpito, mas capacidade para ensinar implica em 4 procedimentos básicos: conhecimento da palavra, lealdade à palavra, disposição para ensinar, vigilância contra o erro. O fato de que os que supervisionam a igreja têm de ter um dom de ensino demonstra que a igreja não tem a liberdade para ordenar quem quiser, mas é alguém que foi capacitado por Deus para exercer aquele ofício. Foi concedido então o dom necessário para abençoar, para enriquecer ali os servos de Deus. Deus é quem equipa, Deus é quem escolhe. Não dado ao vinho, ou ao lado do vinho, ou escravo da bebida. Não é o uso do vinho em si, mas a bebedice que é proibida. Nós vemos isso capítulo 3, verso 8, também em Tito, capítulo 1, versículo 7. Realmente que o que é proibido aqui não é a bebida em si, mas a sua falta de decoro, o excesso. Embora haja fortes argumentos sociais em favor da abstinência às bebidas alcoólicas, a recomendação de Paulo aqui é do uso moderado, como resultado do domínio próprio. E talvez o domínio próprio é muito mais complexo do que a abstinência. A abstinência é mais fácil. O domínio próprio deve ser exercido no dia a dia, o cuidado, o zelo, a vigilância para com aquilo. O grau de autocontrole frente às provocações não deve ser violento, porém ajuizado. Alguém que não demonstra brutalidade, mas alguém que é paciente, gentil, amável, como nosso próprio Senhor Jesus Cristo, como o próprio Paulo buscou o exemplo da pessoa do nosso Senhor, e é descrito isso em 2 Coríntios 10, versículo 1. Inimigo de contendas, uma pessoa que não é dado a brigas, não é dado a brigas ali de bate-boca, alguém que tem uma atitude diante do dinheiro de uma forma correta, não é avarento, não é guiado pelo amor ao dinheiro. Infelizmente nós vemos a pessoa de Judas, um dos apóstolos, que na verdade ele amava mais as riquezas, o dinheiro, do que a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Miqueias, ele profetizou contra os que oprimem religiosamente o povo de Deus por causa do dinheiro. Isso nós podemos verificar em Miqueias 3, verso 11. Os pastores devem ser pagos de forma adequada, como podemos observar, ler nas Escrituras Sagradas, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, que os que se afadigam na palavra são dignos de
dobrada a honra, que é a questão do salário, mas isso não quer dizer que devem agir como mercenários, de forma alguma. Então não devem ser dados a dinheiro, amar o dinheiro. A disciplina no lar, governe bem a sua casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, dignidade. Alguém que não sabe cuidar dos próprios filhos, não tem como cuidar do povo de Deus. Governar significa, então, dirigir, cuidar. Os filhos devem obedecer, esses filhos que são crentes no Senhor. Nós vemos um exemplo negativo na pessoa do sacerdote Eli, que é um exemplo de como a falha nesse ponto pode ser desastrosa para uma família pastoral. Nós vemos isso lá em 1 Samuel, e foi terrível ali o fim desses filhos de Eli. Deve evidenciar também o presbítero, ele não pode ser neófito, não pode ser um novo convertido. A palavra dá uma noção de uma árvore recém-plantada, e os perigos são óbvios de uma pessoa que é recém-convertida, que pode ser levada ao orgulho e ao desejo realmente de glórias pessoais. Deve ser uma pessoa que evidencie uma boa reputação, um bom testemunho, até com os de fora. Não é só na igreja e entre os crentes que precisamos dar testemunho de vida, de uma vida transformada. É pelo caráter do pastor, do presbítero, que o mundo tende a julgar a igreja. Então nós vemos, infelizmente, escândalos aí, onde alguns pastores e presbíteros são exemplo negativo. Mas também as Sagradas Escrituras nos falam que essas pessoas devem ser esse exemplo positivo, que deve ser observado, essas pessoas que devem ter um bom testemunho. E esse bom testemunho deve existir com os de fora. Os de fora têm antipatia natural pela igreja, a não ser quando o seu testemunho é coerente com a sua fé. Então não basta a pessoa falar, eu sou pastor, mas infelizmente hoje muitos se dizem pastores, mas tem uma conotação negativa. Geralmente quando se fala que é um pastor ou fala que é um presbítero, dizem, não, é um aproveitador, que só quer dinheiro, é alguém que na verdade manipula ou está querendo enganar ali os seus fiéis. Então, infelizmente, adquiriu essa conotação. Antigamente, quando falava-se que é um evangélico, tinha crédito na praça, era uma pessoa que era digna de confiança. Infelizmente, os larápios, as pessoas que de má índole perceberam isso, e muitos aí começaram a falar que eram evangélicos, que eram cristãos, mas que infelizmente as suas palavras não condiziam com a sua prática, a sua vida. Então, algumas aplicações para as nossas vidas. Essas exigências têm longo alcance no cristianismo, pois elevam os padrões morais de nossa sociedade religiosa e secular. Então, essas características não são de uma religião qualquer, mas é de um padrão moral, qualificado, capacitado. Então, essas pessoas, esses presbíteros capacitados, chamados pelo Senhor, revelam equilíbrio das Escrituras, pois servem tanto de estímulo para os fiéis quanto de desestímulo para os interesseiros. Para os fiéis, percebe-se então, estimula ao pastoreio, que é uma função nobre, um belo encargo, uma ambição louvável, é algo realmente admirável, alguma coisa desejável, poder servir ao Senhor na vida do rebanho de Cristo, ali na vida das ovelhas do Senhor. E desestimula aqueles que têm interesses ali realmente pessoais, e a hora que, quando vem essas responsabilidades, eles pegam e falam, não, isso não é para mim, e desistem realmente disso. São exigências bíblicas são inegociáveis, não tem como negociar. É esse o caráter, são essas exigências, e não tem
como retirar nenhuma delas. Todas elas devem ser observadas, são um padrão de vida que deve ser visto, percebido nesses líderes. Não podem ser subestimados e nem menosprezados. Precisam então ser cumpridas. Uma chamada à responsabilidade da liderança dos homens. Deus não atribuiu ou não chamou as mulheres para serem presbíteras. Não é percebido isso, ainda que a Bíblia fala que as mulheres também foi concedido os dons, e as mulheres têm vários ministérios louváveis, mas, no entanto, a mulher não foi chamada, não foi construída para ser presbítera ou pastora. Biblicamente, não existe essa função para as mulheres. E Paulo enfatiza isso por diversas vezes. Negligenciar o chamado de Deus e o preparo para desempenhar a tarefa é um grave pecado masculino e um perigo de rebaixamento nos padrões morais do cristianismo. De forma alguma nós podemos desmerecer essa função. Nós não podemos, de forma alguma, pensar que pode ser praticado ou vivido de qualquer forma, mas é exigido então que esses homens assumam uma postura firme, verdadeira, comprometida com aquilo que o Senhor lhes capacitou, para aquilo que o Senhor lhes chamou, para esse ofício sagrado, para esse ofício que é necessário e hoje tem sido desprezado e tem sido escolhido pessoas que, infelizmente, não têm demonstrado essas qualificações todas e têm trazido um grande prejuízo para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por hoje é só. E aqui encerramos essas 9 características, essas 9 marcas essenciais que devem ser verificadas na igreja para que seja uma igreja saudável. Que busquemos não só essas características, mas busquemos a cada dia no Senhor, cada dia sermos essa igreja saudável, realmente debaixo das Sagradas Escrituras, guiados pela ação do Espírito Santo, que no Senhor estejamos buscando sempre a sua glória, a sua honra, todos os dias da nossa vida. Um grande abraço. Deus abençoe.